Ahí va. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos en el segundo día de las primeras jornadas interdisciplinares de actualización y divulgación científica en ciencia de la Tierra. Para quien no estuvo ayer, en el primer día, ayer tuvimos el agrado de tener como seminarista el doctor Héctor Palma, el doctor Sergio Vizcaíno y Teresa. Digamos, ayer, la jornada de ayer, los seminarios estaban enfocados un poco en la vida de Darwin, digamos, en su experiencia acá en Argentina, mientras que hoy, digamos, los seminarios van a ser muy orientados a la taxonomía. Hoy tendremos un seminario brindado por Herminio Ismael de Araujo Jr., quien es paleontólogo, graduado en Ciencias Biológicas en la Universidad do Estado de Rio Grande do Norte y magíster y doctor en Geología en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente, Herminio se desempeña como profesor adjunto en el Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Geología de la Universidad do Estado de Río de Janeiro y orienta y supervisiona investigaciones de graduación, maestría, doctorado y postdoctorado en las áreas de taxonomía, ichnología, paleoecología, paleopatología, geología sedimentaria y espeleología. Así que, Herminio, te dejo la palabra. Cuando quieras puedes empezar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Matías, muchas gracias por la presentación del currículo. Soy Herminio, de la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Me gusta mucho de agradecer acá a la Universidad Nacional de Río Negro por la invitación para esta charla hoy en este evento. Y también soy grato a Rodrigo Tomasini, Claudia Montalvo, por la invitación también, juntamente con la universidad, para hablar un poco de los aspectos generales de taxonomía hoy acá en la charla. Peço desculpas, voy a hablar en portugués, porque mi castellano pienso que no es bueno. Voy a hablar en portugués, pero un poco despacio para que entiendan un poco el portugués. Entonces, mi presentación cubrirá un poco de la taxonomía general y con aspectos de la taxonomía de acá de Brasil, de los depósitos de vertebrados, principalmente cuaternarios, de acá de Brasil. Bueno, voy a poner acá mi presentación. Share screen, ¿ok? Acá. Cierto. Conseguem ver a minha apresentação? Vou colocar no modo tela cheia. Estão vendo? Sí, se ve bien. Gracias. Bom, então o objetivo hoje na minha apresentação, na minha charla, é falar um pouco de aspectos gerais da taxonomia, na verdade, muito mais para introduzir o que Cláudia e Rodrigo irão apresentar na fala deles, e falar um pouco dos desafios que os restos orgânicos, os restos dos organismos, enfrentam para que então sejam fossilizados. Então é mais uma introdução aos aspectos mais gerais da taxonomia, para que todos os ouvintes, todos os estudantes e investigadores que aqui estão tenham algumas das noções mais gerais de taxonomia. Muitos, obviamente, já têm, porque lecionam, inclusive, disciplinas ou são investigadores na área de taxonomia, mas é mais para embasar os estudantes que aqui nos escutam hoje. Então, e óbvio, dar a conhecer um pouco do que a gente observa em termos de aspectos taxonômicos nos vertebrados fósseis aqui do Brasil. Bem, falávamos agora há pouco, né, antes de entrarmos aqui, a Cláudia mencionava um pouco
da relação de ser biólogo ou de sermos geólogos e trabalharmos com taxonomia e do modo como alguns pesquisadores olham, às vezes de modo positivo ou em algumas vezes de modo negativo, para quando um biólogo começa a trabalhar com paleontologia ou quando um geólogo começa a trabalhar com paleontologia. Isso é assim em todos os lugares e aqui no Brasil é a mesma coisa também. Mas algo que é importante que conheçamos, que embasa o estudo taxonômico de um modo geral e que está refletido numa frase clássica de Adolf Seilaker, um iquinólogo, um paleontólogo muito voltado para a área de iquinologia, é que os restos orgânicos são partículas sedimentares, tanto estão propensos a sofrerem os mesmos processos que afetam os sedimentos. Então, quando os organismos estão vivos, todas as partes daquele organismo, sejam partes duras, partes moles, eles fazem parte de um ciclo fisiológico que integra aquele organismo. No entanto, quando esse organismo morre, todas as partes desses organismos elas deixam de fazer parte desse ciclo biológico e passam, portanto, passam a integrar um ciclo que é geológico, né? Então, esse osso que vocês estão vendo aí deixa de ser um osso de um organismo e passa, portanto, a ser agora um clasto, como é um cascalho, como é um grão de areia, e vão estar propensos agora a sofrer os mesmos processos que vão afetar os sedimentos e as rochas, né? Então, processos como o transporte, o intemperismo, a abrasão, vão afetar esses restos orgânicos também. A dissolução, os processos de diagênese vão afetar também esses restos orgânicos. Bom, e obviamente vão existir aqueles elementos que, por conta da sua resistência, têm uma possibilidade muito maior de fossilização do que outras partes de um determinado organismo. Então, as conchas, os dentes, os ossos, os troncos, são elementos muito mais resistentes perante os processos naturais de degradação e tem muito maior potencial de preservação, de tal modo que os organismos que são dotados de partes como essas, como os moluscos, como os vertebrados, como os de grande porte, a exemplo das gimnospermas e das angiospermas, terão um potencial muito maior de preservação do que aqueles organismos que são dotados apenas de partes moles, como é o caso de alguns anelídeos, como é o caso dos plateumintos, como é o caso de alguns poríferos, quinidários e em muitos outros grupos. Então, por si só, temos um tendenciamento, uma bias, né, utilizando o termo em inglês, no registro paleontológico, em termos de preservação dos organismos, que os organismos que são dotados de partes duras têm uma chance de preservação muito maior do que aqueles que são dotados apenas de partes moles. Os dotados de partes moles, aqueles organismos, estarão ali somente quando condições excepcionais ambientais permitirem a preservação deles. E aí, os organismos, por exemplo, os moluscos dotados com conchas, os vertebrados, os equinoides, terão uma completude, vou utilizar o termo em português que nós utilizamos aqui, eles terão uma completude, ou seja, estarão muito mais bem documentados ao longo do tempo no registro paleontológico, enquanto que organismos que são dotados apenas de partes moles, como as águas-vivas, os jellyfish e os insetos, por exemplo, terão uma documentação no registro paleontológico menor. Ou seja, ao longo do tempo geológico, eu terei esses organismos com pouca documentação ao longo do tempo. Por outro lado, por terem partes duras e serem resistentes à destruição, os organismos como moluscos dotados de conchas, os vertebrados e os equinoides, por exemplo, terão uma chance maior de terem
por conta da resistência, os depósitos que contêm eles, mais mistura temporal, temporal mixing, ou mais mistura espacial, spatial mixing, como nós conhecemos na taxonomia. De tal modo que os depósitos portadores de vertebrados, de moluscos com conchas, eles são menos fiéis, a uma fidelidade menor desses depósitos, quanto o tempo contido na acumulação, na gênese desse registro paleontológico. Enquanto que os organismos que são dotados apenas de partes moles e que dificilmente se preservam, quando ficam preservados, podemos, de cara, assumir instantaneamente que os depósitos que contêm esses organismos têm taxas menores de mistura temporal e de mistura espacial. Porque, em caso contrário, nós nem encontraríamos esses organismos ali preservados. Então, há aspectos positivos e aspectos negativos da preservação das partes duras e também aspectos positivos e negativos da preservação ou não de organismos dotados apenas de partes moles. E aí, falando um pouco dessas dificuldades dos restos orgânicos, né, dos desafios para a fossilização, uma paleontóloga americana muito conhecida pelos tafônomos, chamada Anna Berensmeyer, junto com outros investigadores, realizou um estudo de quantificação de restos de vertebrados dentro de uma população estável de gnus, de mamíferos lá na savana africana, e observou ao longo do tempo, após a morte de uma parte dessa população, quantos ossos daquela população total efetivamente ficavam soterrados. Então, em uma população estável anual de 1.000 indivíduos, cada um contendo 152 ossos, morre 25% da população. Ou seja, 38 mil ossos são disponibilizados de um total de 152 mil ossos contidos originalmente naquela população. Após essas carcaças passarem pelo processo de carnivoria, sobram 15.750 ossos. Após passarem pelo processo de intemperismo, de meteorização, como vocês utilizam, né, o termo aí no castelhano, sobram 7.800 ossos. Ao final, quando se observa o que efetivamente ficou soterrado, apenas 400 ossos, de um total de 38 mil que estavam disponíveis, foram soterrados. E, portanto, podemos contabilizar que apenas 1% do que efetivamente morreu se preservou. Ou, se compararmos ainda a cenose com o que estava vivo, 0,26% dela se preserva. Então, o que temos no registro paleontológico parece ser uma parcela, uma fatia muito pequena da diversidade de organismos que existiu no passado. Além disso, esses pesquisadores demonstraram que o porte, a massa dos organismos, o tamanho que eles têm, também apresentam um papel fundamental na preservação. Eles compararam assembleias de organismos vivos em termos de quantidade, número de espécies, e assembleias de organismos mortos. E verificaram que aqueles organismos que são aqueles organismos que têm porte, que têm tamanho menor, que têm uma massa menor, têm populações, têm quantidade de espécies maiores, e que os indivíduos que têm uma massa maior têm quantidades de espécies menores na savana africana. Nas assembleias de ossos, acontece a mesma coisa, o mesmo padrão. No entanto, esses pesquisadores verificaram também que há uma redução na quantidade de espécies menores quando se compara os vivos com os mortos, e essa redução não acontece quando nós tratamos de grandes organismos, ou seja, aqueles organismos de grande porte da savana africana, como os elefantes, como girafas, como
hipopótamos, eles têm a quantidade de espécies que eu vejo em vivo, eu também vejo nos organismos mortos. E o mesmo não acontece para as espécies de pequeno tamanho. De tal modo que o tamanho também é um fator predominante na preservação. E, obviamente, os fatores ambientais de cada ambiente sedimentar também vão influenciar bastante na preservação, de tal modo que as características dos processos sedimentares que dirigem a sedimentação nos mais distintos ambientes de sedimentação também impactarão sobre os modos como os fósseis ficarão preservados. Bom, então, o ramo da paleontologia que se destina a estudar a preservação dos restos orgânicos no registro paleontológico recebeu o nome de tafonomia, um termo criado pelo paleontólogo russo Ivan Efremov, em 1940, o qual definiu a tafonomia como o estudo das leis que governam a transição dos restos orgânicos da biosfera para a litosfera. Embora Efremov tenha criado esse termo em 1940, a tafonomia, mesmo que sem ter um nome, já vinha sendo desenvolvida como ciência muito antes de 1940. Mais tarde, com o avanço das pesquisas em tafonomia, Berensmeyer e Kidwell, em 1985, redefiniram essa ciência como o estudo dos processos de fossilização, algo semelhante ao que Efremov falava, mas também incluíram dentro do conceito dessa ciência esse segundo trecho, que é importantíssimo, que é como esses processos de fossilização afetam a informação contida no registro fossilífero. Esses processos, que são muitos dos quais destrutivos, afetam, obviamente, essa informação contida no registro paleontológico. E eu vou explorar isso um pouco mais na frente. Bom, então, essa passagem da biosfera para a litosfera, da qual Efremov falava, ela inclui um ciclo muito extenso, que é um ciclo que representa uma fuga dos restos orgânicos aos famosos ciclos biogeoquímicos. Podemos dizer que a fossilização é quase que um milagre da natureza, no sentido de que tudo que se fossiliza é aquilo que escapou dos ciclos biogeoquímicos. Então, esse 1% que eu mencionei anteriormente, que fica preservado, é 1% que escapou, né, dentro desse sistema que é o nosso planeta, é 1% que escapou dos ciclos biogeoquímicos e que, portanto, tiveram sorte de ficar preservados. E aí, a tafonomia, essa ciência, cujo nome, cujo termo, né, criado por Efremov, utiliza dois termos, né, tafos e nomos, para falar das leis do sepultamento, foi subdividida em duas áreas principais, o que nós chamamos de bioestratinomia e de fossil-diagênese, ou diagênese de fósseis, que inclui aí dentro vários processos que eu vou rapidamente mencionar daqui a pouco. Então, a bioestratinomia trata principalmente dos processos tafonômicos que atuam sobre os restos orgânicos entre a morte e o soterramento, onde vão predominar majoritariamente processos físicos e biológicos, mas, em alguns casos, também processos químicos. E as assembleias de restos que estão ali mortos, mas que ainda não foram soterradas, nós damos o nome de tanatocenose, a Assembleia de Mortos. A fossil-diagênese, por sua vez, vai estudar os processos tafonômicos que atuam após o soterramento, onde predominam principalmente processos químicos, mas também podem ocorrer processos físicos e alguns biológicos. E a essa assembleia, já soterrada, nós damos o nome na paleontologia de tafocenose. Então, para dar um exemplo mais visual para que vocês compreendam, ficar mais nítido, temos aqui uma biocenose, onde os organismos estão vivos, vivendo em um determinado ecossistema. Uma tanatocenose, várias conchas aí disponíveis em uma praia de organismos que já estão mortos, mas ainda não foram soterrados. E a nossa tafocenose,
os organismos que morreram e foram posteriormente soterrados, e que agora vão sofrer os processos diagenéticos. Bom, como eu mencionei, os processos tafonômicos que afetam os restos orgânicos, sejam eles bioestratinômicos ou fosfodiagenéticos, são responsáveis, de certo modo, por afetar a qualidade do registro. E eles fazem, com o passar do tempo, que a informação paleobiológica e a informação paleoecológica original, contida nos ecossistemas, vá diminuindo à medida que esses processos tafonômicos vão atuando. Em contrapartida, à medida que esses processos tafonômicos ocorrem, a informação tafonômica vai sendo adicionada, vai sendo inserida dentro das assembleias fossilíferas. Então, mesmo que eu vá perdendo aqui informações como a cor dos animais, a forma deles, o tamanho da população, as relações entre os organismos de uma mesma espécie, as relações entre espécies diferentes. Então, embora eu vá perdendo essas informações, à medida que esses processos tafonômicos vão ocorrendo, informações tafonômicas de que eles ocorreram vão ficar adicionadas ao registro paleontológico. Então, o processo de pisoteio ocorre, ou o processo de necrofagia, não, acho que o termo em castelhano não lembro agora o termo específico, mas os organismos são os carroneiros, não sei se o termo seria carroneria, não sei. À medida que esses processos ocorrem, eles vão deixando evidências sobre os restos, e essas são, portanto, as informações tafonômicas com as quais nós, tafônomos, trabalhamos. E, portanto, eu posso utilizar a quantidade de informação tafonômica disponível nos sítios paleontológicos para medir o quanto de informação paleobiológica e paleoecológica foi perdida ao longo da história de vida de um fóssil. Então, entre os mais distintos processos bioestratinômicos e fosfodiagenéticos estão na a compreensão do processo de morte, a necrólise, a desarticulação, o intemperismo, necrofagia, o transporte, e na fosfodiagênese, a compressão litostática, a permineralização, substituição, a carbonificação, recristalização e muitos outros processos. Tá? Aqui eu apresento uma pequena parcela de uma quantidade maior de processos que afetam os restos orgânicos. Muitos dos termos que eu estou mencionando aqui estão em português. Existem para vocês outros termos em castelhano, e depois eu posso, junto com o Rodrigo, com a ajuda de Rodrigo e de Cláudia, traduzir esses termos para vocês. Bem, então, como eu mencionei, na bioestratinomia estão os processos que ocorrem a partir da morte até o soterramento, e a necrofagia, que aí está, é um exemplo desse processo. E na tafonomia, uma das primeiras interpretações que a gente tenta fazer é entender como os organismos morreram. E dois tipos principais de morte podem afetar os restos orgânicos: as mortes seletivas e as mortes catastróficas. Na seletiva, aquela que afeta os organismos pontualmente ao longo do tempo. Então, organismos podem morrer pela idade, pela senilidade, pelo fato de serem mais jovens, serem mais susceptíveis à ação de organismos carnívoros, por exemplo, de animais carnívoros, por doenças. Então, todos esses processos vão afetar os organismos, gerando mortandades seletivas. Por outro lado, pode ocorrer também a mortandade catastrófica, aquela que afeta a população como um todo, uma determinada população ou uma determinada comunidade. E aí, então, nas imagens, temos dois exemplos típicos: em cima de uma mortandade seletiva e abaixo de uma mortandade catastrófica. E na paleontologia tafonômico, a gente tenta, então, interpretar, a partir do registro paleontológico, que tipo de morte afetou uma determinada assembleia paleontológica, gerou uma determinada assembleia fossilífera.
Então, o principal modo de fazermos isso, eu não vou detalhar aqui profundamente, está em identificarmos faixas etárias no registro paleontológico e compará-la com o que esperamos em termos de uma população natural. Quando o que observamos na Assembleia Fossilífera, em termos de faixas etárias, lembra o que esperamos em uma Assembleia Natural em vida, dizemos que temos uma mortandade catastrófica. Enquanto que, quando temos uma mortandade seletiva, temos aí uma seleção, principalmente dos organismos mais susceptíveis à ação de necrófagos, à ação de doenças, como é o caso dos indivíduos mais jovens, dos indivíduos mais senis. E aí, na paleontologia, nós temos diversos modos de reconhecer as faixas etárias, né, que são o elemento principal para identificarmos o tipo de morte. Para quem trabalha com vertebrados, isso, inclusive, é muito mais fácil, especialmente com mamíferos, onde podemos utilizar tanto o grau de desgaste dentário como um elemento de identificação de faixas etárias distintas, mas também o grau de fusão entre epífises e diáfises em ossos longos, ou também entre discos vertebrais e centros vertebrais em vértebras, né? Então, esses artifícios podem ser utilizados como elemento de identificação de diferentes faixas etárias para nos auxiliar no reconhecimento dos tipos de morte, se uma mortandade seletiva ou uma mortandade catastrófica. Outro processo é a necrólise, que consiste na perda das partes moles dos organismos e que está muito relacionada à taxa de oxigenação dos ambientes de sedimentação. Portanto, quanto mais oxigenado é um determinado ambiente, maior vai ser a ação de organismos decompositores, principalmente os micro-organismos, e que vão ser responsáveis por um processo que nós denominamos na taxonomia de esqueletonização. Todas as partes moles serão perdidas e ficaremos apenas com o tecido ósseo. Um processo seguinte que vai afetar os organismos é a taxa de desarticulação, que consiste na desconexão de partes que compõem um esqueleto ou estrutura de organismo. Isso é comum àqueles organismos que são multielementares, ou seja, tem mais de uma parte formando o seu esqueleto, como é o caso dos vertebrados, como é o caso dos moluscos, que possuem duas válvulas, é o caso dos braquiópodes, dos ostracodes, de alguns grupos de equinodermos. E a taxa de desarticulação, obviamente, tem uma forte relação também com o tempo de exposição dos restos dos organismos antes do seu soterramento e, obviamente, por conta disso, o tempo com o qual eles estão susceptíveis à ação de necrófagos, à ação do processo de transporte, à ação da exposição também ao intemperismo. Isso afeta tanto os invertebrados, e aí temos um exemplo da taxa de desarticulação conhecida para alguns grupos de equinodermos, e o tempo necessário para a desarticulação de cada um desses grupos. E, portanto, a partir do registro paleontológico, podemos interpretar como, há quanto tempo esses restos ficaram expostos, sofreram exposição subaérea antes do soterramento. O mesmo tipo de interpretação também pode ser feito para os vertebrados, que também têm uma taxa de desarticulação conhecida. E pode ser, portanto, também uma sequência de desarticulação e uma taxa de desarticulação também conhecida. E, portanto, no registro paleontológico, podemos encontrar tanto restos desarticulados, que ficaram expostos por algum tempo, tiveram algum tempo de residência antes do soterramento, e restos que ficaram pouco tempo expostos, e, portanto, podem ser interpretados como tendo sido rapidamente soterrados. O processo de necrofagia é um outro processo muito comum e é um processo que distingue um pouco o registro paleontológico do registro geológico em si, porque é um processo que vai afetar basicamente os restos orgânicos dentro do ciclo sedimentar e que consiste no consumo de restos dos organismos por outros organismos vivos, sejam eles micro-organismos, aves, mamíferos carniceiros, larvas de besouros, entre outros.
deixando no registro paleontológico o que nós chamamos de marcas de dentes, né, muito comum no nosso registro de vertebrados, como aqui nas imagens, onde nós temos marcas de dentes em preguiças gigantes, em perezosos, ou esse caso onde temos perfurações produzidas por larvas de besouros dermestídeos em vértebras de mastodontes aqui do Brasil. Um outro processo é a degradação física, né, natural das partes duras, que é o processo de intemperismo físico, que vai gerar principalmente essas rachaduras nos ossos, que vocês veem aí, um tipo de feição que foi amplamente estudada na taxonomia de vertebrados, ao ponto que hoje nós conhecemos estágios distintos de intemperismo e o tempo necessário para que o osso atinja cada estágio, e, portanto, a partir desse tipo de feição tafonômica, podemos também interpretar o tempo de exposição subaérea desses restos orgânicos, o processo de pisoteio dos restos de organismos, aí, principalmente de ossos, por outros vertebrados, levando à fragmentação ou arranhões como principais feições que são produzidas nesses ossos. E, sem dúvida, um dos processos mais conhecidos é o processo de transporte, que afeta os restos orgânicos e pode ser tanto um transporte hidráulico, provocado por água, quanto um transporte biológico, gerando restos que podem ser muito ou pouco transportados. Esses restos que são transportados, principalmente aqueles transportados por água, podem ser transportados tanto de modo desarticulado quanto de modo articulado. E, obviamente, portarão de modos distintos, né, frente ao processo de transporte hidráulico. Então, um trabalho muito interessante nesse sentido e muito conhecido na taxonomia é o trabalho de Voorhees, publicado em 1969, onde Voorhees faz um experimento com ossos de coiote e de ovelha, e ele identifica os ossos dentro do esqueleto que são mais transportáveis e os ossos que são menos transportáveis. Então, do lado esquerdo, no grupo 1, estão aqueles ossos mais susceptíveis ao transporte, com grau de transportabilidade maior, e à direita, no grupo 3, os ossos com maior dificuldade para transporte, como crânio e mandíbula. E, obviamente, a partir desse experimento feito por esse pesquisador, nós podemos aplicar, principalmente a vertebrados de médio porte, do paleontológico, a esses experimentos e entender um pouco do quão transportadas foram as nossas acumulações fossilíferas. Então, acumulações fossilíferas com uma grande quantidade de ossos do grupo 1, por exemplo, terão sido muito mais transportadas do que aquelas acumulações fossilíferas dotadas aí de crânio e de mandíbulas. Com isso, junto ao processo de transporte, temos associadamente as feições de abrasão, né, o choque mecânico aí dos ossos e conchas também, né, e troncos de vegetais, com os sedimentos que estão sendo transportados associadamente ali na água, poderão levar a um polimento maior das zonas de arestas nos ossos, fazendo com que os ossos fiquem cada vez mais abradidos e cada vez mais arredondados, como é o caso aqui. Temos ossos completamente arredondados, ossos de mastodonte, tanto osso quanto dente de mastodonte, ou levando a coisas como essa, conchas de gastrópodos muito abradidas, repletas aí de feições de abrasão, sobrando apenas as partes mais resistentes dessa concha, indicando a susceptibilidade desses elementos orgânicos ao processo de transporte e à abrasão mecânica. Quando são transportados ainda articulados, esses restos podem ser transportados, inclusive, por longas distâncias, né? Após a morte, eles podem cair em um fluxo de um rio, em um canal fluvial, e ser transportados aí por longas distâncias, por conta desse inchaço que é causado pelos gases internos no interior do organismo, antes da completa aí putrefação e posterior afundamento do organismo.
em português, nós utilizamos o termo carcaça d'água. Não sei como vocês utilizam em castelhano. No inglês, bloat and float carcass. Carcaças que boiam e flutuam. E aí, já soterrados, uma feição muito típica utilizada para a interpretação a respeito do processo de transporte e do agente transportador, que se faz bastante na geologia e nós fazemos na paleontologia, é a verificação da orientação nos restos orgânicos, principalmente em ossos de vertebrados, mas também em conchas de gastrópodes ou troncos de vegetais, para a verificação do sentido e da orientação do fluxo que transportou os restos orgânicos. Quando tratamos de transporte biológico, vários organismos, como eu mencionei, como aves, como mamíferos e até mesmo alguns insetos, podem transportar restos orgânicos para zonas diferentes. E, obviamente, deixarão sobre esses restos evidências tafonômicas da ação desse transporte biológico. Sejam as marcas de dentes, sejam quebras, fraturas específicas que estão sobre os ossos, sejam marcas de digestão, como esperamos em aves de rapina, como é o caso aqui, das pelotas deixadas por corujas. Em português chamamos de corujas, mas já acho que no castelhano a palavra é lechuza, que utilizam para coruja, no português, coruja. E aí passamos para os processos de diagênese, que são aqueles processos que atuam pós-soterramento, como a compressão litostática, a compressão dos ossos geradas pela camada, pelo aporte de sedimentos, levando à fragmentação ou à deformação dos restos orgânicos. E aí temos aqui alguns ossos fragmentados in situ, os sedimentos que formam as camadas sedimentares portadoras de fósseis, levando a uma certa deformação, como é o caso aqui. Essa é uma vértebra de um perezoso, de uma preguiça gigante, Eremotherium, de Itaboraí, aqui no estado do Rio de Janeiro, que está deformada por conta do processo de compressão litostática. Outro processo é a permineralização, que é o preenchimento dos poros dos restos orgânicos por minerais, sem que ocorra uma mudança química desses restos. E aqui temos um exemplo de lâminas, de thin sections, em inglês, de troncos de vegetais, mostrando esse processo de permineralização. Temos aqui uma thin section, uma lâmina delgada de costelas de mamíferos, preenchidas por carbonato de cálcio, por calcita também. Em alguns casos, esse preenchimento, essa permineralização, pode levar a um inchaço, a um sobrecrescimento do tecido ósseo, fazendo com que os ossos estourem, eles vão a explosão da microestrutura dos restos ósseos, o que leva, em muitos casos, até a erros de interpretação em taxonomia. Haja visto, por exemplo, que esse osso na letra A é um osso bastante semelhante a esse osso da letra B, inclusive de uma mesma espécie, mostrando aí que esse inchaço pode levar a uma morfologia bastante distinta. Outro processo é a substituição, que é uma mudança gradual da composição química desses restos orgânicos, geralmente por minerais que fazem parte da rocha matriz ou por fluidos percolantes, e aí toda a matéria orgânica sofre um replacement, uma substituição por um elemento químico abundante naquela zona. Isso é mais comum em fósseis mais antigos, não afeta em larga escala os fósseis quaternários, por exemplo. Óbvio, isso pode acontecer em poucos casos, como é o caso aqui. Temos uma lâmina, uma thin section de costela de mamífero, de uma preguiça, um perezoso, com permineralização e com substituição por óxido de ferro, por carbonato de cálcio, aqui é calcita, que está substituindo o tecido ósseo. E um outro processo que é a carbonificação, que é a volatilização de elementos químicos mais voláteis, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre,
sobrando apenas um pequeno filme de carbono que fica preservado sobre uma matriz sedimentar. Muito comum em vegetais, mas também em insetos. Então, esses são basicamente os processos, né, que eu listei aqui, processos bioestratinômicos e fóssil-diagenéticos que vão afetar os restos orgânicos e, como eu mencionei, serão responsáveis aí por tendenciar, por enviesar também o registro paleontológico. Mais tarde, vários pesquisadores, em especial no ano de 1993, se interessaram por entender o quanto esses processos tafonômicos tendenciam o registro paleontológico e estimaram, nesse sentido, o tempo de mistura, de formação em cada tipo de acumulação de grupos de organismos de depósito sedimentar. E aí, por exemplo, podemos perceber que em cuevas, em cavernas, a taxa de acumulação e de formação dos depósitos fossilíferos pode se dar da ordem de dezenas de anos, de décadas, até dezenas de milhares de anos. Enquanto que em paleossolos, dezenas de anos a milhares de anos. Quando olhamos, por exemplo, para o registro fluvial, dezenas de milhares de anos a centenas de milhares de anos. Então, cada tipo de sítio paleontológico tem uma resolução temporal conhecida, ou seja, alguns podem ser mais tendenciados temporalmente e outros menos tendenciados. Aqueles mais tendenciados, mais enviesados, com mais bias, eles têm menor potencial, obviamente, para estudos paleoecológicos. E aqueles com menor quantidade de bias têm maior potencial para estudos paleontológicos. Aqui, essa imagem mostra uma síntese do que se conhecia até 1993 sobre as estimativas de mistura temporal para diferentes grupos de organismos e diferentes tipos de depósitos sedimentares. Além disso, além desse tendenciamento temporal, temos outros tendenciamentos no registro paleontológico. Eu já estou finalizando aqui a minha apresentação, e que afetam os nossos paleoecossistemas. Um primeiro deles, eu coloquei esse pequeno esquema aí para representar, é a quantidade de indivíduos por espécies. Se vocês observarem, a espécie dos círculos, ela tem uma quantidade nos paleoecossistemas muito maior do que a espécie representada com o símbolo de estrela. Mas, ao final, ao passarem pelos processos bioestratinômicos e fóssil-diagenéticos, o produto na Assembleia Fossilífera é distinto do que se tinha no ecossistema. Portanto, temos um padrão diferente e, portanto, um tendenciamento tafonômico. Um outro exemplo, ainda mais difícil, mais complicado, está representado nesse outro esquema que eu mostro aqui para vocês. Temos uma primeira fauna, que eu chamei de fauna 1, que gerou a Assembleia Fossilífera de número 1, já com tendenciamentos de quantidade, mas que depois foi retrabalhada e misturada com a fauna 2, gerando a Assembleia Fossilífera 2, e posteriormente retrabalhada e misturada com a fauna 3, gerando uma Assembleia Fossilífera final, num tempo 3, que é muito tendenciada, muito distinta das originais e muito diversificada. Isso é o que acontece, por exemplo, em muitos dos depósitos nossos aqui do Brasil, tanto em cavernas, nas cuevas, mas também nos depósitos de tanque. Temos aí uma grande diversidade faunística para ambientes e para ecossistemas que são muito pequenos e que muito provavelmente não é um reflexo da diversidade que se tinha no ecossistema, mas, na verdade, fruto de um processo de mistura de várias faunas que existiram ao longo do tempo, né? Então, esses 3 exemplos que eu estou dando aqui sintetizam um pouco os tendenciamentos tafonômicos e os processos tafonômicos impõem ao registro paleontológico. Finalizo aqui e gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe da Universidade Nacional de Rio Negro pelo convite, pela invitação para essa charla.
A universidade na qual eu trabalho, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, aos órgãos de fomento aqui do Brasil que financiam as pesquisas que eu faço, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Também agradeço aos amigos argentinos Rodrigo Tomassini, da Universidade Nacional del Sur, e Cláudia Montalvo, da Universidade Nacional del Pampa, né, por compartilharmos sempre as nossas pesquisas e ideias, e também por terem me convidado para estar aqui hoje nessa charla junto com eles. Para contato, deixo aqui meu e-mail, né, se alguém quiser mandar alguma mensagem, se quiser essa apresentação, posso enviar também, e enviar alguns dos artigos que a gente tem publicado aqui no Brasil a respeito de taxonomia de vertebrados. Muchas gracias. É isso. Bueno, muchas gracias por la colaboración. Bueno, ahora, si alguien tiene preguntas, puede levantar el micrófono o hacerlo en el chat. Si alguien tiene alguna duda. Claudia. ¿Cómo, Matías? No, preguntaba si alguien quiere hacerte alguna pregunta, si tiene alguna duda. Y Claudia levantó la mano. Sí, bueno, por supuesto me pareció muy interesante el resumen que hiciste de todos los procesos y atributos taxonómicos. Y bueno, yo solamente quería hacer o comentarte acerca de una aclaración que debemos hacer los taxónomos, que en realidad todos los trabajos clásicos que hay sobre determinados problemas, como por ejemplo lo que mostraste de la investigación, en realidad están tratando el tema en un ambiente determinado, en una ubicación geográfica determinada, y ahí la problemática que encontraron los autores, que uno incluso usa, son o están vinculados con ese lugar. Y que yo creo que, bueno, que en la medida que, digamos, en distintas latitudes, distintas áreas geográficas, podamos ampliar las características de cada uno de estos problemas, o sea, puse el ejemplo de meteorización, bueno, porque a lo mejor en otros lugares distintos a donde los estudió Beresmeyer, por ejemplo, la desarticulación de un vertebrado de tamaño mediano es más rápida o más lenta, y eso me parece que también es interesante plantearlo como un objetivo general que uno debe tener de tratar de ver en trabajos, digamos, actualísticos o experimentales cómo reacciona el ambiente ante tal problema, digamos. Que bueno, que en realidad todas estas ejemplos que vos diste, clásicos, digamos, son eso, son clásicos, pero hay que trabajar un poco más sobre ellos. Sí, Claudia. Acá en mi presentación como hablé, es una presentación general de los procesos taxonómicos para los estudiantes, para un escenario de lo que es un poco de la taxonomía, para empezar su presentación y de Rodrigo ahora. Bueno, gracias. Yo le aprovecho a agradecerle a Herminio, porque siempre ha sido muy considerado con nosotros él, tanto con Claudia como conmigo, y bueno, creo que desde el primer momento que con Ina empezó a surgir esta idea de armar algo vinculado a la taxonomía, uno de los primeros nombres que surgió fue el de Herminio, porque bueno, a nivel sudamericano fundamentalmente, internacional también, es un referente. Todos acá leemos sus trabajos. Ignacio aclaró que lo utiliza en sus clases, así que para nosotros era un placer y casi diría una obligación de que en una reunión de taxonomía, en un ciclo de charla de taxonomía, esté presente Herminio. Así que, por mi parte, siempre agradecido
por toda tu colaboración en todos los aspectos. Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Yo, si me permiten, te quería hacer una pregunta, Herminio. Bueno, primero agradecerte que estés hoy acá, que hayas aceptado venir a estas jornadas. Estoy muy contento con la charla que has dado porque en cierta manera resume todo el año que hemos estado dando. Entonces creo que los estudiantes que están ahora presentes acá han podido ir siguiendo y han podido ver que quizás lo que les he dado yo estaba bien porque alguien con un nombre mucho más mayor que su profesor también enseña cosas similares, ¿no? Así que desde lo... me quedo muy tranquilo y te agradezco mucho porque me parece que es un cierre muy lindo para la materia. Y nosotros durante la materia, como explicaremos en la última charla del día, que vamos a exponer el marco teórico de por qué hablamos de CSI y Beagle, y por un lado voy a explicar un poco la parte más pedagógica de la propuesta y los estudiantes van a explicar cómo ellos lo sintieron. Durante la cursada tuvimos la suerte de contar, y eso sí que es gracias a la virtualidad, con varias personas que utilizan la tafonomía dentro de la paleontología. Quizás no son tan tafónomos, pero sí que lo utilizan como una herramienta. Entre ellos también estuvo Rodrigo, y siempre terminábamos las charlas con una pregunta, que fue un debate muy fuerte en la clase. Me gusta mucho el debate y no me gustan las definiciones, me gustan las opiniones y me gusta que los estudiantes vayan desarrollando su propia opinión a lo largo de toda la cursada. Incluso volver a algunos aspectos que se dieron en los primeros días, en los últimos días, y ver la evolución de ese aspecto, ¿no? Nosotros estuvimos discutiendo un punto muy fuerte, que es el límite, dónde termina la tafonomía. Y me explico. El inicio parece que está claro, pero el final casi siempre suele ser cuando el investigador lo saca o alguien lo saca de la tierra, ¿no? Pero estuvimos hablando sobre si la tafonomía también se podría considerar todos aquellos procesos que pasan desde que se sacan hasta la actualidad, incluso que están en los museos, o como hablaba, no sé si era Kidwell, la tafonomía del Chevrolet, o lo que estabas hablando vos anteriormente sobre los procesos que ha pasado en los huesos del museo que se quemó. Entonces, aprovechando, bueno, de Rodrigo ya sé la opinión, pero aprovechando que estás vos y también Claudia, si no te lo iba a preguntar después, estaría bueno también que, si pueden, compartan su opinión ante esta pregunta. ¿Yo primero? Por favor. Sí. Bueno, pienso, la opinión de Herminio es, para mí, y hablo eso para mis estudiantes, que la tafonomía se encerra cuando sacamos los fósiles de los sitios paleontológicos. Acá en Brasil llamamos la tafonomía hecha con los materiales, por los procesos de guarda de material, por ejemplo, llamamos de tafonomía de gaveta, de cajón. Es el nombre que utilizamos acá en Brasil, tafonomía de cajón. No me gusta, Herminio, no es que no me gusta, no me gusta estudiar la tafonomía de cajón, de los procesos que la guarda, cómo la guarda afecta, por ejemplo, los fósiles. Pienso que la tafonomía, y es mi opinión, se encerra en el momento que sacamos los fósiles del afloramiento. Sí, yo también comparto eso, pero también me parece interesante como una manera de cuidar, digamos, la cuestión patrimonial, Sí. De tener presente todos los problemas que puede haber vinculados con de qué modo se guardan o se archivan los materiales y de qué modo pueden ser, digamos, destruidos en la medida que no sea cuidado el material o que esté maltratado, que la laca se lo cubrió, está afectando la estructura del material. O sea que, digamos, desde el punto de vista teórico está bien, la tafonomía o el análisis tafonómico termina cuando el material se recolecta. Pero creo que lo otro también es importante, por una cuestión de
justamente de patrimonial, es lo que hablábamos hoy temprano. Si el Museo de Río de Janeiro hubiera tenido una mejor infraestructura, más cuidado, situaciones de mejor como para que ante un caso de incendio rápidamente los fondos, las colecciones se cuidaran, no hubiera pasado el desastre que pasó. Eso sería un caso, digamos, extremo. Pero aún en las pequeñas colecciones, el no tener un curador adecuado o el no tener el sitio adecuado como para guardar los materiales también es un problema. Quizás no sea un problema tafonómico, pero es un problema que, bueno, que es interesante conocer como para cuidar los ejemplares que se han recuperado de la litósfera, digamos. No sé, Ignacio, tus alumnos, ¿qué opinaban al respecto cuando hicieron ese planteo? La mayor parte de ellos, sobre todo al principio, bueno, hay varios acá que pueden hablar también, pero bueno, en general, si les da vergüenza, terminaban la tafonomía con la recolección, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, incluso antes de la recolección, con la exhumación, o sea, ya con cómo encuentras en el campo los huesos rotos por la actualidad, ya no entrarían la tafonomía. Luego, hay varios que no. No sé si alguno quiere hablar. En este caso, yo sé quiénes son, no sé si les puedo mandar al frente, los que pensaban. Sí, perdóname, pero en el caso, ¿puedo hablar yo un minutito antes? En el caso que vos comentaste de la exhumación, en realidad también ahí es muy importante el trabajo tafonómico, como para lograr identificar qué atributos que tienen los fósiles se produjeron una vez que estos fueron expuestos nuevamente al ambiente, que a veces no es tan fácil, porque muchas veces podemos considerar que determinados atributos se produjeron antes del enterramiento, durante el enterramiento, y resulta que en realidad se produjeron cuando se expusieron y bueno, y los encontramos. Así que también con eso hay que tener cuidado. Sí, incluso en arqueología utilizan mucho otra vez el término meteorización cuando lo volvieron, ya son exhumados actualmente, ¿no? Quizás porque no ha pasado la diagénesis. Pero bueno, Exacto, sí, sí. Elena está opinando, no sé si Teresa también quiere opinar, está bueno este debate. Sí, no, yo quería hacer más que una pregunta o una duda. En el caso de un yacimiento que está en una cantera, donde están trabajando y uno encuentra fósiles, sí, lo que está, digamos, enterrado y uno puede coleccionar, pero los fósiles de superficie, eso no sé, yo supongo que hay que hacer un estudio tafonómico para saber si realmente fueron exhumados por las excavadoras o fue ahí una exposición natural por erosión, ¿no? Ahí es un límite medio borroso, ¿no? Sì, sì, concordo. È un limite, no hay como discernir, como diferenciar. Sí. Ay, sí. Lo bueno de todo esto es que hay un montón de terminologías o de conceptos que se pueden ir discutiendo y generar un debate y bueno, a mí me interesa mucho que se dé eso en el aula e incluso que se dé hoy acá, ¿no? Que vean que las cosas no son blancas ni negras, sino que hay bastantes grises. Supongo que los estudiantes nadie querrá decir nada, ¿no? Ya les tocará en un rato. Ahí comenta Jimena que también existe el hecho de que a los museos muchas veces vienen funcionados con el fósil ya en la mano. Y ese es un lío. Se te escuchó medio mal, Matías. El audio de Matías está un poco bajo. Dice que también existe el hecho de que a los museos muchas veces vienen aficionados con el fósil ya en la mano y ese es un problema. Me imagino porque obviamente se pierden muchas informaciones. Sí, buenas tardes. Claro, sobre todo eso, nos ha pasado que viene gente que, como decía Claudia recién, desde una cantera trae un fósil, pero no sabe ni siquiera decirnos de dónde salió ese fósil. En San Juan particularmente hay muchas canteras
en las cuales se trabaja con caliza. Y nos ha pasado que vienen con un encéfalo, de un relleno natural de un encéfalo, y no nos saben decir de qué parte de la cantera salió, y capaz que es una cantera que tiene 20 metros de espesor o más, y ellos lo encontraron en el piso, lo recogieron, lo llevaron al repositorio, no, cero dato tafonómico y bioestratigráfico también. Sí, ese es un problema que tenemos todos con los coleccionistas, por un lado, y el otro tema que tenemos acá, por lo menos en la Argentina, con muchísimos materiales, es que, digamos, hubo una gran parte de la época, digamos, en la cual se recolectó material, diría, en el siglo XX hasta hace relativamente poco, en el cual lo único que interesaba en el momento de la recolección, estamos hablando del Cenozoico, que es lo que yo más o menos manejo, era material que sirviera para la identificación taxonómica. Y dejaban en el campo todo el resto del material. Entonces, obviamente que ahí, además de no haber ningún trabajo tafonómico de campo, se perdía toda la información que después a lo mejor algún investigador podría haber recuperado con el material en la colección, pero en realidad como la recolección era absolutamente parcializada y con el objetivo solamente de cuestiones taxonómicas, bueno, esto ya es un problema serio y grave. En realidad muchas veces también nosotros hemos visto en el trabajo habitual de tafonomía que muchísimos restos que podían ser desechados porque desde el punto de vista taxonómico no dicen nada, en realidad están entregando un montón de información tafonómica que hace a la asociación en su conjunto. Por eso es una lástima. Bueno, muchas gracias por esta discusión. Me la sumo a toda la que hemos tenido al año y al final me voy a hacer un trabajo con eso, van a ver. No, pero si la junto todas se la voy a hacer llegar para que vean, no con nombres y apellidos, por si acaso alguno no quiere, pondré iniciales, pero para que vean la opinión de un montón de personas que no sé si son tafónomos del todo, pero trabajan utilizando la tafonomía dentro de la paleontología que hacen, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Gracias. Y un pequeño comentario, el problema que Claudia habló ahora es el mismo problema acá en Brasil, porque los materiales hasta pocos años só tenía interés taxonómico y sacaban solamente los mejores especímenes de los yacimientos. Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para Herminio? Disculpa, una acotación cortita más. También dijo Claudia que muchas veces tenía que ver la idoneidad del curador, ¿no? De cada repositorio. Y en esa idoneidad creo yo que está también el hacer una buena pesquisa respecto de dónde viene, cómo lo sacó, acompañar a ese aficionado hasta la cantera, por más que no nos pueda decir exactamente de qué estrato rocoso la sacó o sacó el material fósil, pero creo que eso también podría ir incluido en algún momento en la capacitación de los curadores de los repositorios que tenemos, ¿no? Ese comentario nada más. Sí, Perdón. es que los curadores necesitan... Perdón, Teresa, vos dale. No, quería agregar algo más, que en realidad, si seguimos la ley de protección del patrimonio paleontológico, no está contemplada la recolección por aficionados. Nosotros en la zona nuestra de Punta Alta lo que hacemos es tratar de educar a la gente que si encuentran algo que no esté suelto, que informen al museo y después lo invitamos, si se hace una extracción, lo invitamos a participar. Pero es una manera de que no cualquiera saque un fósil y pierda toda la información, ¿no? En realidad es la forma más cercana a cumplir con algunas directivas de la ley de protección.
Sí, además que es fundamental que todo curador y todo técnico o trabajador de laboratorio tenga conocimientos básicos de la paleontología y de la tafonomía, porque al momento de tener que limpiar un material, de tener que utilizar determinado producto químico, necesitas saber qué condiciones tiene ese material con el que está trabajando para saber cómo lo puede llegar a afectar. Porque de alguna manera, si bien, como decía Claudia, no son cuestiones meramente tafonómicas, muchas veces pasa que la utilización de determinados productos químicos puede afectar externa e internamente el material y generar modificaciones que al momento de estudiar el hueso terminan de alguna manera modificando los resultados que uno tiene. Eso pasa muchas veces con la histología de los fósiles, que utilizan productos que muchas veces modifican la manera de, o lo que se ve después al microscopio cuando uno analiza secciones delgadas. Así que siempre está bueno que los técnicos y los curadores tengan conocimiento tanto del fósil, como decía Jimena, de dónde vienen, del tipo de roca, para saber cómo trabajarlos. Incluso, disculpa Rodrigo, saber que existe una diferencia entre la preservación de un fósil, que es un hueso de un vertebrado, y es muy distinta a la preparación y conservación de un fósil que es invertebrado, ¿no? No solamente en las cuestiones físicas y químicas, sino también en los números de colecciones que vamos a implementar en cada uno de esos ejemplares, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas para Herminio, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Bueno, Herminio, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Te agradezco a nombre de la Universidad de Río Negro y del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Y bueno, ahora ya podemos